Na entrevista com o professor Christian Dunker, do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos. Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. No dia 8 de agosto, o STF provocou uma grande reação da opinião pública com o julgamento do chamado tema 897 de repercussão geral, que tratava da prescrição das ações de ressarcimento ao erário por improbidade administrativa. A partir do julgamento de uma repercussão geral, os outros tribunais devem passar a seguir a interpretação ditada pelo STF. Já há algum tempo, o STF arrastava sem decidir a polêmica sobre a prescrição das ações de ressarcimento aos cofres públicos nos casos de improbidade, melhor dizendo, sobre a interpretação do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Alguns tribunais e juristas interpretavam de forma literal e isolada o referido parágrafo 5º, defendendo a imprescritibilidade. Outros interpretavam de maneira mais aberta e sistêmica, levando em conta outras normas constitucionais, notadamente o princípio da segurança jurídica, o que os levavam a defender a aplicação da prescrição. O julgamento, que se encaminhava para uma folgada vitória da tese da prescrição, sofreu uma virada no final com a mudança de posição dos ministros Barroso e Fux. No final, ficou afastada a prescrição da sanção de ressarcimento ao erário para determinar que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. A decisão, na minha opinião, tem o mérito de condicionar a imprescritibilidade aos casos dolosos, isso é, aos casos em que o acusado não cometeu um mero erro, mas agiu com a intenção clara de lesar o erário. São os casos geralmente denominados como de desvio de finalidade, desvio de poder ou simplesmente abuso de autoridade, uma figura regulada, estudada e combatida pelo direito administrativo há mais de um século. Mas, no geral, tomada por uma maioria muito estreita de votos, 6-5, a decisão é ruim, pois representa mais um investimento do Estado brasileiro, nesse caso o investimento do STF, em favor da insegurança jurídica, da instabilidade das relações jurídicas e de mais conflito. A falta de prescrição, ao lado de colocar as autoridades públicas que atuam no governo indefinidamente à mercê dos controladores, incentiva o engavetamento dos casos, a indolência e o abuso de poder dos órgãos de controle. Prazo é importante para que aqueles que têm o dever de agir sejam compelidos a fazê-lo, e de outro lado é fundamental para que as relações jurídicas se estabilizem, para que os conflitos se apaziguem a partir de um determinado tempo. Assim é que deveria ocorrer no Estado de Direito, Joel e ouvintes, e foi contra isso, infelizmente, que a maioria do STF se posicionou nesse mês de agosto. Abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.